em diversas passagens das Escrituras, nós somos alertados a permanecer fiéis ao Senhor e a evitar doutrinas que nos afastam da verdade. No livro de Apocalipse, tem duas referências a um grupo específico de pessoas que tentavam afastar os santos da verdade, os nicolaítas. Mas eles foram duramente repreendidos pelo Senhor Jesus Cristo. Mas então, quem eram esses indivíduos? E mais importante ainda, que lições podemos extrair da sua história para a nossa vida? A palavra nicolaítas, como já dito, ela só aparece duas vezes no Novo Testamento, e ambas no livro do Apocalipse. Na primeira ocorrência, o Senhor Jesus Cristo faz menção honrosa aos santos de Éfeso por rejeitá-los. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Na segunda citação, o Senhor está repreendendo a igreja de Pérgamo por seguir os ensinamentos apóstatas dos nicolaítas. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Interessante, né? Mas, embora a Escritura não nos forneça detalhes, a origem e as práticas dessas pessoas, existem os pesquisadores que sugerem que o movimento dos nicolaítas tem suas origens a partir de Nicolau, um dos 7 primeiros diáconos da igreja. Isso conforme Lucas, em Atos dos Apóstolos, registrou. E este parecer contentou toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Felipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Porém, além das suposições, não existem provas concretas de que este Nicolau seja o criador da doutrina. A outra possibilidade é que os nicolaítas faziam parte de uma seita gnóstica que se infiltrara na comunidade cristã e, com isto, difundindo doutrinas apóstatas. Porém, nós podemos afirmar que esse grupo era composto por conversos que promoviam a tolerância a práticas sexuais ilícitas e idólatras, comprometendo a pureza do Evangelho. E para entender com mais clareza o porquê do Senhor repudiá-los tanto ao ponto de dizer que os odiava, precisamos fazer a comparação entre as ações dele com as ações de Balaão. Lá no Antigo Testamento, Balaão foi um profeta que tentou enganar o povo de Israel, levando eles aos erros através da obscenidade e da idolatria. No livro de Números, nós podemos ler: eis que essas foram as que, por conselho de Balaão, fizeram os filhos de Israel transgredir contra o Senhor, no caso de Peor. Pelo que houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Da mesma forma que os atos de Balaão foram denunciados por Moisés no Antigo Testamento, o Salvador denunciou os nicolaítas que tentavam inserir de forma sutil falsas doutrinas na igreja, mesclando elementos do paganismo com os ensinamentos do Salvador.
Com a história dos nicolaítas, aprendemos que a apostasia também pode começar dentro da própria igreja. Talvez tenha sido este o motivo de Pedro nos advertir quanto à existência de falsos mestres e suas doutrinas enganosas, cujo objetivo é desviar os santos do caminho do Senhor. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias destruidoras e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repetida destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Os nicolaítas representavam esse perigo dentro da igreja, ensinando que os membros podiam praticar atos contrários à vontade de Deus sem sofrer consequências espirituais. Essa mesma mentalidade ainda está presente em nossos dias, quando algumas interpretações relativizam o pecado e tentam justificar comportamentos que vão contra a vontade do Senhor. Em Apocalipse 2, 15 e 16, o Senhor Jesus Cristo declara: assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, senão em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. A Escritura é clara, não deixa dúvidas. Deus não tolera a corrupção. Ele nos chama ao arrependimento e à fidelidade, para que possamos permanecer firmes na verdade. Mas, em meio a tanta corrupção no mundo, como podemos permanecer fiéis ao Evangelho? Eu destaco 3 pontos que podem nos ajudar a manter esse equilíbrio. Primeiro, conhecendo as Escrituras. Na carta de Paulo a Timóteo, ele diz: toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Se desejamos sabedoria espiritual, devemos estudar as Escrituras para não ser enganados. Segundo, vigilância espiritual. Em seu Evangelho, Mateus registrou estas palavras do Senhor Jesus Cristo: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm a vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Não há espaço para dúvidas. Devemos estar atentos para discernir o que verdadeiramente é de Deus. Terceiro, obediência e santidade. Pedro escreveu: porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Está claro que devemos, pelo menos, nos esforçar para viver de maneira digna do Evangelho. É preciso que nos afastemos de tudo que leva ao pecado. Ainda em nossos dias, existem pessoas seguindo o caminho dos nicolaítas. Elas tentam justificar um estilo de vida corrompido e infiltrar ideias distorcidas na Igreja de Jesus Cristo. No entanto, a advertência do Senhor permanece: contra eles batalharei com a espada da minha boca. Queridos irmãos, a história dos nicolaítas nos serve como um alerta sobre os perigos da apostasia e da corrupção
dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Ao longo das eras, o adversário vem tentando desvirtuar a verdade, seduzindo os filhos de Deus com doutrinas que relativizam o pecado e afastam a fidelidade da retidão. Esse perigo não está restrito ao passado. Ele continua presente em nossos dias, exigindo de nós discernimento e firmeza espiritual. Contudo, o Senhor Jesus Cristo nos convida a permanecer fiéis, vigilantes e comprometidos com sua verdade. Ele nos concedeu as Escrituras, os profetas e as revelações para que não sejamos enganados. Ele nos chama ao arrependimento e à obediência, prometendo grandes vitórias que perseverarão conosco até o fim. Que possamos aplicar esses ensinamentos em nossas vidas diárias, fortalecendo nossa fé, estudando diligentemente as Escrituras e buscando viver em retidão. Que não sejamos como aqueles que se desviam do caminho por conveniência ou influência do mundo, mas como aqueles que permanecem fiéis às promessas do Salvador. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca e um novo nome escrito na pedra, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Queridos, chegamos ao final de mais um episódio. Muito obrigado a você que permaneceu comigo até aqui. E não te esquece, deixa o like, compartilha o link com teus amigos, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos episódios. Até o próximo encontro, segunda-feira, aqui no canal Escritura Comentada. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Fica com Deus, meu irmão.